É isso, né, gente? Vocês viram o tamanho do investimento dele inicial, né? R$ 500, certo? E uma coisa importante que ele fala ali, né? O sonho, ele vai se desenvolvendo com o tempo, né? A gente não nasce grande, a gente nasce pequeno e se torna grande com o tempo. Então, essa é uma inspiração, é realmente uma inspiração, né? Para a gente usar aqui, né, nas nossas, para as nossas empresas, para os nossos projetos, né? Ah, essa inspiração e de que os sonhos crescem, né, com o tempo e que não tem nada errado a gente começar menor, a gente começar pequeno, ter um sonho e desenvolvendo a ideia, né, fazendo um passo a passo para que a gente consiga desenvolver aí com o tempo, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre dinheiro e sobre investimento, né? E o que precisa para que a gente obtenha financiamentos, né? E também os conselhos de empreendedores que começaram aí com pouco dinheiro. Beleza? Vamos lá? Alguma dúvida, alguma colocação? Nada, então? Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui. Bom, então, na última semana, né? Tá aqui o posicionamento das tarefas que entregou. Se alguém entregou depois de hoje, de manhã, ainda não tá aqui, tá? Então, eu fiz a revisão hoje de manhã e depois disso não fiz mais, tá bem? Então, legal colocar em dia, né, quem está com tarefa atrasada, que faz diferença, tá bem? Muito bem, né? Tirei um pouco aqui das aulas que a gente tinha, né, do MVP para cá. A gente estava com MVP, tendências de consumo, negociação, gatilhos, comunicação, investimentos, né? E hoje a gente vai falar sobre dinheiro e negócios, né? Que também é a continuação, né, do assunto da semana passada, certo? Que a gente falou sobre investimentos, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho do que precisa, né, para a gente conseguir dinheiro, certo? Como a gente já tinha falado na aula passada, né? Um empresário só deve buscar recursos quando realmente precisa de capital adicional aí para o seu negócio, certo? Então, até nos projetos de vocês ali, ó, se dá para começar com menos ou com pouquinho dinheiro e pegar depois, é melhor, né? Porque se a gente digamos assim, tu faz um investimento alto no início, né, fica mais complicado depois. Se você vai que alguma coisa dê errado, você vai demorar muito tempo para pagar, então fica realmente bem mais complicado. Então, se a gente puder começar com menos, né, tentar começar com o mínimo de dinheiro que a gente conseguir, certo? E botar para quebrar, né? Fazer acontecer. E pegar dinheiro só quando a gente realmente não tiver uma outra opção, certo? Bom, e no entanto, né? Quando a gente precisar de dinheiro, também assim, ó, não dá para ficar, por exemplo, assim, ó, deixar de fazer, deixar de crescer, né?
deixar de expandir o negócio porque não quer pegar dinheiro. Também não é assim, né? Porque muitas vezes a gente realmente precisa, né? O mais importante é saber para que a gente vai usar. A gente falou isso na semana passada, né? Se a gente não sabe exatamente, se a gente pegar dinheiro só para, sem uma aplicação específica, exatamente para que eu vou usar aquele dinheiro, o teu financiamento pode se tornar uma bola de neve e aí acaba inviabilizando o teu negócio, certo? Então, quando a gente pega dinheiro, a gente tem que ter certeza de que a gente vai conseguir pagar, certo? E isso é importante quando a gente está fazendo ou buscando alguma forma de financiamento ou de conseguir recursos externos, certo? Bom, e como que a gente faz, né, para obter aí um financiamento? Tem 6 passos, né? 6 passos fundamentais para a gente buscar financiamento, certo? Então, primeira coisa, elaborar um estudo de viabilidade socioeconômico-financeira. Quer dizer, se você vai pedir dinheiro para alguém, pedir dinheiro emprestado, ou num banco, em qualquer que seja a instituição financeira, ou por um grupo de investidor anjo, né? Numa rodada de negócios, quem for emprestar o dinheiro para você tem que entender qual é que é a sua capacidade de pagamento. Então, você tem que ter um estudo de viabilidade. Quer dizer, não, ok, eu preciso desse dinheiro, vou aplicar em tal coisa, e a minha condição de pagar é essa, porque eu ganho tanto e tal, né? Então, isso a gente tem que ficar claro quando a gente vai buscar dinheiro no mercado, certo? Segundo passo é pesquisar as opções que a gente tem de financiamento, porque às vezes, né, dizer assim, mas qual que é a melhor opção de financiamento? A melhor opção é aquela que se adapta ao seu negócio e à sua necessidade, né? Então, se eu quero dinheiro para comprar máquina, eu tenho que pesquisar qual é a melhor opção de financiamento para comprar máquina. Se eu quero dinheiro para capital de giro, eu tenho que pesquisar qual é a melhor opção de financiamento para capital de giro, certo? Se eu quero financiamento para crescimento ou para um produto novo, né, para uma inovação tecnológica, para botar, sei lá, uma inteligência artificial ou coisa parecida, eu tenho que pesquisar qual é que é a melhor opção de financiamento para aquela finalidade. Então, gente, dependendo da finalidade que a gente vai buscar dinheiro, né, a gente tem que pesquisar a melhor opção. Né? Nem sempre aquilo que é melhor opção para uma coisa vai ser melhor opção para outra coisa, certo? A gente viu na semana passada algumas opções aí, né? Até de subsídio, né? No governo, quando é caso de inovação, por exemplo, né? Se você conseguir provar que é uma inovação e que isso vai trazer algum benefício aí para a população, você pode ter até subsídio. Então, é importante que a gente, antes de pedir dinheiro, avalie todas as possibilidades, certo? Outra coisa importante é que você avalie quais são as garantias que a instituição financeira está exigindo de você. O que ela vai pedir garantia? Porque é normal, né, quando você pede dinheiro emprestado, que a instituição financeira peça garantias, certo? Então, é bom que você avalie o que essa instituição está pedindo de garantia e se você tem como oferecer essa garantia, tá? Não arrisca tudo num financiamento,
né? Se a gente tiver que arriscar tudo, é um passo grande demais, às vezes, né? Quando a gente tem que arriscar tudo que tem, certo? Quarto passo, identifique a instituição financeira que melhor lhe atende. Além da melhor opção, porque às vezes assim, ó, a mesma instituição financeira tem várias opções, né, de financiamento. E isso é importante que seja estudado, né? Estudado de antemão. Atualizar as suas informações cadastrais e fornecer as demonstrações contábeis e o seu faturamento mensal. Então, quando a gente vai pegar dinheiro, é importante que a gente tenha bem claro qual é que é a tua capacidade de pagamento. E a instituição financeira tem que entender isso, mas entender não vai ser só na conversa, né? Eles querem entender isso através dos documentos que você apresenta, certo? Através dos documentos que você vai apresentar. Eles têm que entender que você sim vai ter como pagar, senão eles não vão te prestar, né? Ninguém vai botar dinheiro numa coisa que não tenha, pelo menos, vislumbrado que isso que vai pagar, né? Não tem como, certo? Bom, sobre a elaboração, né, que é o primeiro passo, a elaboração do estudo de viabilidade econômica, né? Qualquer que seja ali o teu projeto, expansão do negócio ou abertura da empresa, você precisa, mesmo para os dois casos, para a abertura da empresa e também para expansão, né, do negócio, certo? Então, você precisa estimar quanto vai ser a tua receita, quer dizer, quanto que você vai faturar, quanto que você vai ganhar, né? Os teus impostos. Vocês fizeram isso bem lá no primeiro curso, né? Estimar quanto vai faturar, né? Impostos, os custos, as despesas, né? E os investimentos por um determinado período, certo? E vai variar, claro, de acordo com cada projeto, certo? Nos negócios mais simples, é bom que a gente pense ou tenha um planejamento num horizonte de 3 a 5 anos de projeção. Então, nenhuma instituição financeira vai te dar dinheiro se você não tiver um bom estudo e uma projeção de como é que os teus negócios vão funcionar. Uma projeção sólida, né? Não aquilo que vem da nossa cabeça, certo? Alguma coisa que seja real, tá bem? O segundo passo, né, é a pesquisa das operações de crédito, certo? Não é operações, desculpa, gente, é opções, tá? De crédito, desculpa aí, foi erro, tá? Então, vamos supor que você tenha conta aí no banco. Diz um banco que tem ali em Serafina, não sei que bancos que tem. Diz um banco qualquer que tenha aí. Banco do Brasil, ok. Então, vamos supor que você tenha conta no Banco do Brasil, certo? Quando você vai buscar dinheiro, não fique restrito às opções do Banco do Brasil, porque eu tenho conta lá, porque eu sou cliente, né? Pesquise, claro, mas veja outras instituições, que às vezes você tem linhas de crédito, outras linhas de crédito com custo menor para você. Então, qualquer variação, por menor que seja, pode significar, porque, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma variação de 0,2% na taxa, né? Mas se você for pagar isso em 2 anos, por exemplo, começa a representar uma coisa
importante, né? Interessante. Então, é bom que você sempre pesquise, certo? Várias instituições e qual que oferece a melhor opção para o seu negócio, certo? É uma boa. Tem na página do Banco Central do Brasil, né? Tá divulgado lá os custos por modalidade de operação de crédito. Então, é bom que você olhe, né? Porque de repente, assim, seu banco está oferecendo, mas o custo é maior do que está lá na página do Banco Central, né? E os prazos, né? Os prazos de financiamento também. Entre um prazo que vai, sei lá, dar 6 meses e você sabe que em 6 meses você não vai ter retorno suficiente para pagar isso, é melhor você fazer num prazo maior, né? Num longo prazo, certo? E as garantias exigidas, claro, né? Aqui é o terceiro passo, é a avaliação das garantias exigidas, né? Para que você não fique em risco, para que a sua empresa não fique em riscos, né? É, é importante você avaliar bem quais são as garantias exigidas por aquela instituição financeira, né? É comum, é bem comum, né, que as instituições financeiras exijam garantia. O que eu vou dar em garantia? Sei lá, vou dar o carro, a casa, as máquinas da empresa, vou dar em garantia. Se não pagar, o que vai acontecer? O banco toma, certo? O banco toma essa garantia, certo? Em média, né, quando as instituições financeiras elas exigem garantia com valor que esteja assim, ó, 30% a 130%, 30% a mais do que o valor do financiamento. Quer dizer, se você pegar 10 mil, a garantia que eles vão exigir é de 13, né? Para que você tenha, para que eles possam ter uma folga, porque nenhum banco vai te tomar a garantia ou vai usar a garantia com um mês de atraso, né? Então, eles precisam se precaver. Então, normalmente, eles pedem. Então, é bom que você avalie a garantia que o banco está exigindo, porque vamos supor que essa instituição esteja te pedindo uma garantia que é, em média, não 30%, e sim 60% do valor do financiamento. Bom, aí você já tem que ficar de olho, né? Porque às vezes você, para oferecer uma garantia, você pode se descapitalizar totalmente, né? Então, é melhor a gente avaliar bem, né? Mas, muitas vezes, a gente realmente precisa concretizar. E se a gente tem garantia para oferecer, né? Você consegue melhores condições em termos de juros, de taxas, de prazos, né? Vamos supor que você não tenha garantias para oferecer. Não tenho carro, não tenho terreno, não tenho casa, não tenho nada para dar em garantia, certo? Para uma instituição financeira. Bom, normalmente daí as taxas que essa instituição vai operar com você vai ser maior, ou vai exigir um avalista. Alguém sabe o que é um avalista? A gente falou isso na aula passada, se não me engano, né? Nós falamos ou não? Falamos o que era avalista? Falamos, né? Tá. Então, muitas vezes as instituições exigem avalista, certo? Aqui tem alguns exemplos, né? Que você pode recorrer, né? No caso de precisar de financiamento. O fundo de aval, as micro e pequenas empresas. Se você não tem um avalista, por exemplo, você pode recorrer
a esses recursos aqui, a esses instrumentos. O FAMP, né, que é o Fundo de Aval a Micro e Pequenas Empresas, o Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda, o Fundo Garantidor para Investimentos, Garantidor de Operações, certo? Eles funcionam, é bem parecido o funcionamento de cada um deles, né? E a ideia é você recorre a esses fundos quando você não tem um avalista. Porque, às vezes, o banco exige garantia, não tenho garantia para dar, então, avalista. Só que daí você tem que ter um avalista que possa oferecer garantias, certo? Senão a instituição também vai ficar na mão, né? Então, esses fundos ajudam, eles funcionam como um avalista, certo? Eles funcionam como avalistas, eles não. Você ainda continua tendo que pagar o empréstimo, né? Ninguém vai pagar para você. Se você pegar dinheiro emprestado, você é que tem que pagar, certo? Número 4, então, escolha a alternativa mais adequada para você, né? Compara o custo, as garantias, os prazos, né? De todas as opções que você tem, né? E pesquise várias. Essa é a orientação, né? Para quem precisa de dinheiro, é pesquisar várias linhas de crédito e de financiamento, certo? Para que você, se você olhar uma só tem aquela para escolher. Então, a ideia é você pesquisar várias linhas diferentes e poder comparar aquela que te oferece as melhores condições, certo? A melhor alternativa, aquilo que você vai conseguir em termos de prazo, né? Muitas vezes assim, você tem um prazo mais estendido, certo? Com as mesmas taxas de juros, às vezes vale a pena, né? E uma coisa legal, né? Uma coisa importante é quando a gente vai começar, né, uma empresa e vou registrar a empresa e tal, é a gente ter alguém, né, que possa analisar junto, porque muitas vezes o empresário, né, o empresário, quem está começando aí, não tem muita ideia, não consegue avaliar qual é que é a melhor opção. Então, nesse caso, sei lá, fala com um contador, né? Com alguém que entenda mais do assunto. Vocês, no caso de vocês, né? Fala com o pai, com a mãe, né? Com o tio, né? Com alguém que entenda de investimentos, que consiga avaliar, né? Taxas de juros e para conseguir escolher a melhor opção aí para a realidade da empresa. Então, é bem importante que quando a gente for fazer um financiamento, a gente bote alguém que entende do assunto para avaliar as opções e definir o que é melhor para você, alguém da sua confiança, né? Um contador normalmente sabe fazer esse tipo de avaliação, certo? E vai saber te dizer se você vai ter condições ou não vai ter condições de pagar aquele empréstimo, né? Sempre que a gente faz um empréstimo, né, a gente tem que estar amparado pela previsão de quanto que eu vou ganhar, certo? Isso não é só para quando a gente vai fazer um empreendimento, né? Imagine vocês trabalhando, recebendo um salário, certo? Para você saber se você vai ter como pagar, sei lá, vou comprar um videogame, vou comprar um supercomputador, um computador gamer, né? Daqueles que dá para carregar jogos mais poderosos e tal, né? Mas será que eu consigo pagar com o dinheiro que eu recebo? É não comprometer toda a sua renda com o pagamento de empréstimo, né? Porque senão
ou de um financiamento, porque a gente financia coisas que a gente compra a prazo também, né? Se você for comprar agora um computador, avalie as melhores ofertas, certo? Não avalia só, avalia assim, ó, a condição de pagamento, né, em quantas vezes eu posso pagar, né? Se eu tenho dinheiro, se eu vou ter dinheiro durante todo esse tempo para pagar a prestação, certo? E é assim que lida, assim como a gente lida na vida da gente, né? Na hora de comprar uma coisa e saber se a gente vai ter dinheiro ou não para pagar, é na empresa, né? E avaliar a melhor forma. Quando a gente vai comprar alguma coisa, né? A gente pesquisa, né? Onde que é o menor preço, a melhor condição, certo? Se tem desconto, se não tem, certo? Essa questão do desconto, às vezes, algumas linhas de financiamento, eles isentam de taxas. Já é uma boa, sabe? Funciona como desconto aí nas compras que a gente faz ali de coisas pessoais, né? Para que a gente sempre tenha em mente que aquilo que a gente gasta não pode ser maior do que aquilo que a gente ganha, né? Então, manter isto sob controle, e é importante que a gente aprenda isso na nossa vida pessoal, né? Aprenda bem a fazer isso na nossa vida pessoal, porque quem não sabe fazer isso com a vida pessoal, dificilmente vai fazer isso bem na empresa, certo? Então, é bem importante que a gente saiba controlar a vida financeira pessoal, inclusive, certo? Não só a da empresa, né? A vida pessoal da gente é uma forma da gente aprender a fazer um orçamento e saber quanto que a gente pode gastar, certo? Ah, eu tenho emprego, né? Ah, não, eu estou trabalhando de menor aprendiz, certo? Isso tem um período também, né? Eu vou ter dinheiro para pagar isso aqui até o fim, né? É importante que a gente faça esse tipo de planejamento. Sei, a gente mora com o pai, com a mãe e tal, né? Sempre tem, mas é importante que a gente aprenda a fazer isso. Não gastar mais do que aquilo que a gente ganha. Isso na vida pessoal e na empresa também, certo? Se a gente tiver um emprego, né? Vida de adulto é isso. O dinheiro que você recebe tem que dar para pagar todas as suas contas e sobrar alguma coisinha, né? É isso aí. É mais ou menos por aí que a gente tem que organizar a vida financeira da gente, certo? Não gastar mais do que pode. Atualizar as informações cadastrais, né? O quinto passo. Atualizar as informações cadastrais significa que quando você vai pedir um dinheiro, onde quer que seja que você vá pedir dinheiro de terceiros, né? Essas instituições financeiras vão verificar as tuas informações de crédito em plataformas como, por exemplo, a Serasa. A Serasa, o SPC, né, no caso Serasa, SPC, se você não está devendo já, certo? Então, é importante até que você faça isso antes de pedir dinheiro para verificar, porque né, vai que tem alguma coisa pendente. Então, é melhor zerar essa coisa toda antes, você se antecipar. Para quê? Para que quando a instituição financeira for fazer uma pesquisa a respeito da tua empresa, ou a teu respeito, por exemplo, se você vai pedir alguma coisa, algum empréstimo pessoal, não chegue à conclusão de que você é um mau pagador, certo? É importante que você entregue todos os documentos que são pedidos, né, pela instituição financeira, tudo que a instituição financeira pedir que você entregue, né, os documentos, tipo comprovante de residência, o contrato social da empresa, certidões negativas, outra coisa, né?
Nenhuma instituição financeira vai dar dinheiro, vai investir, certo? Para empresa que está devendo impostos, por exemplo. Está devendo imposto estadual, municipal, federal, certo? Se eu estou devendo imposto, e isso é público, né? Não é segredo de Estado isso, né? A instituição vai pesquisar, isso é certo, certo? Quando você for pedir dinheiro, qualquer instituição financeira vai pesquisar, vai virar sua vida de cabeça para baixo. Então, é melhor que você esteja em dia com essas coisas, com a tua situação de crédito, né? E em dia com impostos, né? Não deixe de pagar, né? Impostos. Às vezes, eu tenho imposto para pagar e eu deixo de pagar, não paguei, certo? Não adianta pedir dinheiro. Eles não vão dar dinheiro para quem tem dívida com impostos. Difícil, certo? A não ser que seja, sei lá, teu amigo. Daí é outra coisa, né? Mas uma instituição financeira, as instituições financeiras, o negócio delas, o produto delas é dinheiro, certo? Elas te fornecem dinheiro e você paga muito, tudo que ela recebe a mais, certo? É pelos riscos que ela tem e é por isso que custa caro pedir dinheiro, né? Porque quando você imagina que uma instituição financeira ela está oferecendo dinheiro para mim, para você, para o outro ali, né? Oferecendo dinheiro aí para 300 pessoas, certo? Para 300 pessoas. Eles colocam aí uma margem de risco, né? Se alguém não pagar, eles não podem falir a instituição financeira em função de alguém não pagar. É possível que alguém não pague uma instituição financeira? Claro que é. Claro que é. Né? Então, eles costumam ter fazer essa pesquisa. Então, não vão emprestar dinheiro para um mau pagador, certo? Porque o risco deles aí é maior. Beleza? A não ser que eles tenham uma garantia muito boa, um avalista muito bom e tal, daí é outra coisa. E, por último, né, quando você for pedir dinheiro, né, entregue os teus relatórios financeiros, demonstrações contábeis, né? Sei que vocês fizeram lá no primeiro curso, vocês fizeram um DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício. Fizeram isso, certo? Isso é uma demonstração contábil, então é importante. Quando a gente tem uma empresa já constituída e tal, o ideal é sempre você ter um contador, certo? Tenha um contador. Alguém, às vezes a gente pega assim, no escritório de contabilidade, quando a gente está começando, você registra a tua empresa, certo? E contrata aí um escritório de contabilidade para fazer a contabilidade da sua empresa. A não ser que você tenha como fazer pessoalmente, mas isso em geral assim, a contabilidade ela exige que seja assinada por alguém que tenha registro, certo? Então, o ideal para quem está começando é achar um escritório de contabilidade para fazer aí a contabilidade da sua empresa. Então, todas essas coisas, tipo demonstrações contábeis, a relação de faturamento mensal, né? Essas coisas tem lá nas demonstrações contábeis, nos relatórios, né? E o seu plano de negócio? Isso eu sei, isso vocês fizeram também lá no primeiro curso, né? Fizeram os planos de negócio. Importantíssimo para quem tem para quem está começando e vai buscar dinheiro para começar uma empresa. Importantíssimo você ter um plano de negócio bem estruturado, certo? Com um estudo de viabilidade econômico-financeira, que eu sei que vocês fizeram, certo? Então, é bem importante que vocês façam isso.
Se você vai ter obra, por exemplo, para fazer, eu vou construir alguma coisa. Importante que você já tenha orçamentos em mão, né? Tenha o projeto e o orçamento. E a relação de onde você vai aplicar aquele dinheiro que você está pedindo. Certo? Entendido, pessoal? Mas algumas dicas, né, de como a gente pede dinheiro, né? Próxima aula, talvez a gente fale um pouco sobre como se apresentar o seu projeto aí para um investidor. Que isso também é importante, é legal, né? Se vocês forem, sei lá, participar de uma rodada de negócios, Shark Tank, já ouviram esse programa alguma vez? Alguém já viu? Esse programa é bem legal, né? E às vezes assim, ó, depende muito de como que você apresenta aí o teu projeto, o teu negócio, você consegue ali o dinheiro ou não, né? Consegue o financiamento. Óbvio que eles querem participação e tal, mas, né? Enfim. Beleza? Vamos voltar então. Depois disso, né? Eu trouxe aqui para vocês os conselhos de alguns empreendedores, né, que começaram os seus negócios com pouco dinheiro, bem pouco, alguns bem pouco dinheiro, tá? Então, quais são os conselhos que eles dão para quem está começando? Tipo, para vocês, tipo, vou começar uma empresa. Quais são os conselhos dessas pessoas, né, que empreenderam e começaram com pouco dinheiro, né? Bom, o primeiro deles chama Pedro Renan, certo? O Pedro Renan é um dos sócios da WeDo Logos. É uma empresa de design que foi fundada em 2010. No caso dele, eles começaram com 20 mil reais, incluindo o valor investido em horas de trabalho. Porque como é uma empresa de tecnologia, né? Eles tiveram trabalho dos empreendedores para investir, certo? 20 mil reais. Nesse caso, até é um valor considerável, 20 mil reais. Mas não é muito, eu vi valores bem maiores aí nos projetos aí, né? Bom, qual é que é o conselho que o Pedro Renan tem para dar para quem está começando? Ó? Tenha uma equipe multidisciplinar, certo? Para não ter que terceirizar nem contratar pessoas nos primeiros meses. Então, às vezes é melhor você ter um sócio, principalmente quem está atrás de aplicativos. É melhor você ter alguém na sua equipe que desenvolva um aplicativo, né, que desenvolva isso internamente, que seja sócio da empresa, do que você contratar alguém. Por quê? Porque quando você contrata, né, digamos assim, ó, a resolução de problemas, quando isso é terceirizado, é bem mais difícil. E depois, né, também tem a questão de você ter que pagar a outra pessoa, né? Se essa pessoa é sócio da empresa, ele está compartilhando aí do mesmo negócio que você. Então, assim, ele entra com trabalho. Muitas vezes, assim, ó, tem muitas empresas, né, que funcionam assim. Um, por exemplo, entra com trabalho e o outro, assim, eu não conheço muito bem esse ramo, mas eu entro com dinheiro e você com trabalho, e a gente é sócio. É o que normalmente acontece naquelas reuniões ali do Shark Tank, né? Eles sempre querem uma participação no negócio, tá? Eu boto dinheiro, você trabalha e eu ganho uma parte da tua empresa, né?
Então, é isso que o principal conselho dele é esse. Na visão dele, se ele fosse criar uma nova empresa, ele começaria com um desenvolvedor, uma pessoa de marketing e outra pessoa de negócio mesmo. Uma pessoa de desenvolvimento do produto, certo? E alguém para fazer o marketing, né? A gente viu ali o menino dos brownies, né? Ele já tinha alguém para fazer o marketing. Gente, isso é importantíssimo, né? O marketing é uma parte importantíssima do negócio, certo? Então, se for criar uma nova empresa, na visão do Pedro Renan, seria uma equipe dessas com essas três competências: um desenvolvedor, um de marketing e uma pessoa de negócios. De negócio é tipo de dinheiro, que faça a negociação, que vá atrás, que faça o caixa, que cuide da grana e da administração aí do negócio, certo? A Carla Castilho tem 45 anos, certo? E é fundadora da Unions. A Unions é uma agência de comunicação e marketing. Essa agência, essa empresa foi fundada em 2005 e ela começou com R$10.000, certo? Também não é muito dinheiro, certo? R$10.000. Tem empresas aqui que começaram com bem menos que isso, certo? Qual é que é o conselho da Carla Castilho, né? Fazer um plano de negócio. A gente tem falado isso em vários momentos aqui no nosso curso, né? Fazer um plano de negócio, definir uma estratégia consistente. O que é uma estratégia consistente? É como que eu vou começar, onde que eu vou aplicar o dinheiro, quem vai trabalhar, quanto que eu vou vender. Isso é uma estratégia consistente, tá? Um bom plano de negócio com uma estratégia consistente. E outra coisa, outro conselho, né, da Carla Castilho é conversar com pessoas, procurar pessoas que entendam de marketing. Ó, já é a segunda que fala de marketing, financeiros, administrativos. A gente vinha falando aí, né? Quando você for registrar sua empresa, peça ajuda aí. Se eu vou fazer um financiamento, peça ajuda aí de alguém que entenda do assunto, né? Porque a gente não precisa entender de tudo numa empresa, né? Mas a gente precisa ter pessoas da nossa confiança que a gente possa consultar, certo? Que você tenha alguns mentores nessas áreas, né? No marketing, no financeiro e no administrativo, certo? Hoje, muitos clientes chegam ali na Unions, que é uma agência de marketing de comunicação, né? Sem ter uma visão clara do seu negócio. Se você vai contratar uma agência de marketing sem ter uma visão clara do teu negócio, certo? Então, se você não tem uma visão clara, você corre o risco de perder parte do seu investimento, né? Daquilo que não foi bem planejado, certo? Então, o conselho da Carla Castilho é: faça um bom plano de negócio. E as coisas que você não sabe, consulta quem sabe, certo? Tenha outras pessoas, mentores, que possam te auxiliar naqueles assuntos que você não sabe. Bom, o André, né, é cofundador da Involves, né? Esse negócio começou em 2008 e o conselho dele tem apoio da família. Eles começaram com R$600, eles eram 6 pessoas, R$100 de cada sócio, certo? Então, a Involves é também uma empresa que trabalha com tecnologia,
né, para gestão de marketing. Então, eles fazem muita coisa de aplicativos e softwares também, né? Bom, qual é que é o conselho do André? Para iniciar sem dinheiro, é importante ter um bom plano, ó, de novo, um bom plano. Porque as vendas precisam acontecer para que o teu negócio gire. Você precisa vender para ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Para pagar as contas. Então, outra alternativa é ter aquelas fontes alternativas de renda caso o teu plano demore para se concretizar. Então, às vezes, você ter uma outra fonte de renda, o meu sonho é ter, sei lá, um lugar aí para receber 1.000 pessoas, certo? Mas até chegar lá, até eu concretizar o meu sonho aqui, às vezes é melhor você ter uma renda extra num outro negócio que possa financiar os teus sonhos. Eu não sei se eu já mostrei para vocês a história de uma empreendedora que eu não lembro o nome agora, e que hoje ela é uma grande empresária no ramo da dublagem no Brasil. Já mostrei para vocês essa história? Ou não? Que ela começou vendendo sabonete, depois vendeu brigadeiro e tal, e cada uma dessas coisinhas que ela ia fazendo ia alimentando o sonho dela, né? Ia fazendo com que o sonho se concretize. Então, muitas vezes, a gente precisa começar com uma coisa pequena para ir gerando renda para você investir no teu negócio, naquilo que você realmente quer, lá no teu sonho final, certo? Então, no caso da Involves, né, que é a empresa do André, né, o plano de negócios era baseado no desenvolvimento de um software que demoraria bastante tempo, né? Mas eles não poderiam esperar todo esse tempo para começar a gerar renda. Então, eles prestavam serviço de desenvolvimento de portais, de sites, e se posicionaram também como uma fábrica de softwares. Então, eles foram fazendo outros serviços até desenvolver, né, o software deles. Eles foram fazendo outros negócios para começar a gerar renda, né? E o conselho do André continua, né? Eles sabiam que esses serviços que eles estavam prestando eram temporários. Ele e os outros 5 sócios, né? Eles sabiam que isso era temporário, que eles não iam viver sempre fazendo esses serviços. Mas eles começaram fazendo para investir o dinheiro que eles recebiam com esses serviços no negócio principal deles, que era o desenvolvimento desse software, né? Então, eles encerraram esse tipo de serviço quando eles representavam só 10% da receita da empresa, quando eles já tinham o outro software funcionando, comercializável, né? E esses serviços representavam só 10%. Aí eles pararam de fazer esses serviços e seguiram com o negócio principal, que era o sonho deles, certo? Outra questão que ele considera relevante é o apoio da família, certo? Eles eram todos muito jovens, certo? Eles não tinham receita, não tinham dinheiro no bolso, então eles contavam com o apoio da família, né? Era morar com os pais, né? Daí eles não tinham custos fixos. Eles moravam com os pais e trabalhavam de casa. Eles não tinham assim, ó, um local, um escritório da empresa. Eles trabalhavam de casa mesmo, né? Então, eles sabiam que, pelo plano deles, né, que eles iam ter um tempo considerável em que eles só iam investir trabalho e dinheiro sem receber um salário, certo? Eles não iam ter um salário, nem dividendos, nem divisão de lucros, certo?
Então, quando a gente tem um plano bem montado, você já conhece isso de antemão, para não se decepcionar e encerrar a empresa. O que acontece com grande parte das empresas. Não tem um plano bem consistente, não sabe disso, né? Que por um tempo você não vai retirar dinheiro da empresa, certo? Que o dinheiro que a empresa gera tem que servir para girar a própria empresa, certo? Para pagar os custos, para pagar os investimentos, para desenvolver, para crescer, né? Então, se você não sabe disso ainda, fica mais difícil você tocar um negócio adiante, certo? Esse guri é muito bom, muito legal. O Emerson Salomão, certo? É fundador da Avel, é uma fabricante de notebooks, certo? E esse negócio dele existe desde 2004. E ele iniciou com um investimento de 10 mil reais. Olha só, o homem ia fabricar computador, fabricar notebook e começou com 10 mil reais. Bom, vocês sabem como começou a Apple, né? A Apple começou na garagem lá do Steve Jobs. E eles tinham dinheiro? Não tinham, né? Na verdade, assim, ó, pouca gente tem dinheiro assim para investir. Né? Então, o negócio é, né, a gente tocar. Olha o conselho dele. Para quem está começando e tem pouco dinheiro, primeira coisa é preciso conhecer e gostar muito do segmento que você está querendo empreender. Então, se você vai ter um negócio aí de, sei lá, uma oficina mecânica, você tem que gostar muito de mecânica e conhecer o negócio, conhecer o segmento e gostar daquilo, né? Eu lembro que teve no primeiro curso de empreendedorismo, eu peguei um grupo que estava andando, né? E aí tinha um grupo que o projeto deles era montar uma padaria, certo? E aí perguntei para eles se alguém deles sabia fazer pão, ou o bolo, doces e tal, né? E eles não sabiam fazer nem cafezinho. Como é que tu pensa em montar uma padaria se tu não sabe nem fazer um café? Né? Fica complicado. Então, é importante você gostar daquilo e conhecer um pouco. Porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente se interessa, né? Olha o que o menino ali do Brownie disse, né? Que ele sempre fez bolo, ele fazia junto com a avó, desde criança. Então, era uma coisa que ele sabia fazer. Ele já fazia isso há muito tempo. O que ele fez? Transformou aquilo num negócio. Transformou uma coisa que ele gostava muito de fazer e que conhecia num negócio. É isso, gente. Quando a gente quer ter um negócio de sucesso, é isso. É transformar uma coisa que a gente gosta de fazer e que a gente sabe fazer num negócio, né? Isso é muito importante. Olha o que diz o Emerson Salomão, né? Tendo conhecimento e gostando muito, o empreendedor ainda assim vai precisar trabalhar muito, certo? Não vai medir esforços, horas, né? Em busca do seu sonho. Vão aparecer os obstáculos, né? Que devem ser ultrapassados. Por isso que você precisa conhecer e gostar para conseguir ultrapassar todos esses obstáculos. E também dar um passo de cada vez, certo? E vai fazendo mais investimentos com o tempo, né? Não pense em começar grande, começa menor. Né? Uma fábrica de notebook que começa com 10 mil reais, cá para nós. O cara fez milagre, certo? Como o cara da Apple. Tinha dinheiro? Não tinha. E fez assim mesmo. Certo? E trabalhar muito, por isso que escolha uma coisa que você gosta de fazer, né? Senão você não vai ter esse ânimo para trabalhar e para se dedicar no teu projeto, na tua empresa. A Letícia Pena, né? Ela tem uma rede de franquias
chamada Sapatilha na Sacola, certo? E que vende calçados femininos, certo? Ela começou em 2011 e investiu quanto para começar? R$ 300. Só R$ 300. Olha só, começou um negócio com R$ 300, certo? Então, qual é que é o conselho da Letícia? Ideias boas devem vir acompanhadas de coragem e ação, certo? Ninguém faz um negócio sem uma coragem e um pouco de ação. Principalmente para quem tem pouco dinheiro, tem que ter atitude, perseverança, trabalhar muito para começar um negócio, né? Mesmo no início, é necessário identificar o público consumidor. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui também, né? Que é importante que você conheça bem o seu público, né? Para quê? Para que você consiga construir a sua rede de contatos, para se planejar, para ter foco e na hora de gastar aquilo que você fatura. Onde você vai gastar aquilo que você está faturando, aquilo que você está ganhando com a venda. É importante que você tenha isso bem claro, certo? Trabalhe as informações antes de qualquer investimento. Não gasta dinheiro sem necessidade. Isso vale para quem tem uma empresa e vale na vida pessoal da gente também, né? Não gasta dinheiro sem necessidade, certo? O empresário, o dono da empresa onde eu trabalhei por muito tempo da minha vida, ele dizia assim que dinheiro não aceita desaforo, né? E se você desperdiçar, ele não volta. Ele não volta, ele não aceita desaforo. Então, se você não tratar bem o seu dinheiro, você arrisca a perder, né? E muitas vezes, mesmo que a gente tenha aí o apoio da família, né? A gente tem ali, assim, ó, o pai e a mãe que ajuda e tal, né? Isso não é para sempre. Então, aprenda a tratar bem o seu dinheiro. Grandes empresas, muitas vezes, elas se dissolvem com o tempo em função de que, por exemplo, assim, os herdeiros não terem tido esta visão, né, de negócio e de saber lidar com o dinheiro, porque o dinheiro sempre veio muito fácil e tal. E a gente, na verdade, para ser empresário, você tem que aprender a lidar com o dinheiro. Se você não gosta, ou você arruma um sócio que goste, ou você não vai ter um negócio, certo? Todo empresário tem que saber um pouco de lidar com o dinheiro, certo? Um pouquinho, pelo menos, tem que saber. O Felipe Dib 28 anos e tem uma empresa desde 2011, tá? Então, ele é o fundador da Você Aprende Agora. Ele oferece cursos de inglês online. Ele começou o negócio com R$ 23.500, certo? Conselho dele, comece, certo? Todos nós temos pouco dinheiro e não existe um momento perfeito. Sei que nesse exato momento você deve estar com um problema na sua família, mas eu também tô. Comece agora do jeito que der, certo? É um belo conselho. É bem de um cara super jovem, que é o que ele é, né? Um cara jovem, né? E, assim, se a gente não começar, nunca vai saber. Começa do jeito que der. Mas tenha amor, né? Trate o seu negócio como você trata a sua vida pessoal, tá? Por isso, goste muito daquilo que você vai fazer. Procura alguma coisa que você goste muito, que você entenda, que você saiba, certo? O Bruno Passarelli, o Bruno e o Gabriel, certo? Eles são irmãos, né? São os fundadores da Descubra o Mundo. O descubraomundo.com é um marketplace
para programas de intercâmbio, certo? Onde você pode, eles te ajudam, por exemplo, a montar o teu programa de intercâmbio. Eles começaram com 15 mil reais, que era a poupança que eles tinham na época, certo? Então, acumular uma poupança durante a vida é legal também, porque a gente pode investir isso no nosso sonho, certo? Qual é que é o conselho do Bruno e do Gabriel? Defina o seu público-alvo, o seu nicho de mercado e teste a sua ideia através de um MVP, certo? E se não der certo, caso o seu público não se interesse, né, pelo seu produto, reformula a tua estratégia, muda o negócio, né? Não existe pior coisa do que investir o teu dinheiro, o teu tempo em alguma coisa que ninguém quer, certo? Uma vez que o teu negócio, o teu produto tiver validado, certo? O mais importante é que o empreendedor tenha resiliência, que é aquela capacidade de se adaptar. Não existe sucesso da noite para o dia. Então, a gente tem que ter paciência e tem que ter resiliência, certo? E entender que o teu negócio não vai te dar 20 mil reais por mês no começo, certo? Isso é bem para o futuro. A Vera Kopp, ela é CEO, né, do Incast, que é também um marketplace que conecta profissionais e contratantes, né, daqueles setores da economia criativa. O que é economia criativa? É aquela ligada ao mundo das artes, né, em geral. Então, atores, modelos, DJs, produtores, editores, ó, tem editor ali no grupo, né? Designers, youtubers, né? Conecta esses profissionais e quem quer contratar esse tipo de profissional. Olha que legal! O negócio dela foi fundado em 2015 e ela começou com 25 mil reais. E da onde que ela pegou o dinheiro? Do programa Startup Rio, certo? Ela é carioca, né? Então, ela tinha uma linha de financiamento chamada Startup Rio. Tem vários financiamentos específicos para startups. Então, é importante que a gente olhe isso. Conselho da Vera. Utilize o Google Forms, né, que é o formulário do Google, para fazer pesquisas, por exemplo, né? Para viabilizar o seu negócio, teste, converse com o seu usuário, inicie com um protótipo, algo que você pode adaptar para a necessidade real do mercado. Então, assim, ó, não faça grandes investimentos no começo, comece com menos, testa a sua ideia, certo? E faça pesquisa, converse com os seus usuários, veja se a sua ideia realmente vai resolver os problemas deles, conheça bem o seu público, né? Coisa que a gente vem repetindo. Eu sei que isso é repetitivo, mas é que é tão importante que é bom a gente repetir mesmo. O Caio, né? O Caio é o fundador da Elefante Verde, né? O que é a Elefante Verde? É uma rede de franquias que trabalha com marketing digital. Ele trabalha com marketing digital para pequenas e médias empresas, né? Ele começou com 10 mil reais, certo? Qual que é o conselho do Caio aqui, né? É que você foque desde o primeiro dia em vender e gerar receita, quer dizer, gerar dinheiro. Você precisa, quando começa uma empresa, gerar receita, certo? Não existe negócio que não gere receita. Não é um negócio se ele não gerar receita, se não gerar aí o dinheiro, se você não receber.
Então, foca na venda. É esse o conselho do Caio, né? Ele está dizendo que fora do Brasil, né, é mais comum acontecer que as empresas conseguem aportes, né, de investidores só com uma ideia. Mas aqui no Brasil não é muito comum isso. Então, é melhor você conseguir e você gerar o seu próprio dinheiro, né? Porque é bem mais difícil você conseguir aporte financeiro baseado só numa ideia, sem ter uma receita, certo? Então, esteja preparado para gastar bastante sola de sapato, quer dizer, e muito telefonema, quer dizer, invista na venda, vai vender, invista no marketing digital, certo? Marketing digital funciona muito. Tanto que a gente pode ver aqui, né? Várias dessas empresas aqui que a gente está vendo e desses empresários, eles trabalham justamente com marketing digital, certo? É marketing digital porque isso realmente funciona, né? Porque realmente funciona e precisa. Né? Então, se você não tem, contrata aí uma empresa da Elefante Verde ou lá das outras que a gente viu aí, né? Existem, então, diversas estratégias e canais que têm investimento baixo ou sem necessidade de investimento, né? Como a geração de conteúdo para blog, por exemplo, não tem investimento, você não precisa investir, comprar nada, né? As próprias redes sociais, aí o Instagram é grátis, certo? É grátis, você pode fazer o seu marketing digital aí com zero dinheiros. Só que faça isso de uma forma boa, né? Não adianta a gente começar a gerar coisas que a gente não consegue gerar. A gente tem, quando aplica as técnicas, né, de marketing digital, a gente precisa entender se isso está dando retorno ou não. Se não está, tem que mudar a estratégia. Porque a ideia, ao se aplicar isso, é ter retorno, é ter engajamento, certo? Se eu não vou ter engajamento, não adianta nada, né? Não adianta nada a gente ter investido aí em marketing digital, certo? E o Max, né? O Max tem 25 anos e ele fundou a hotelquando.com, certo? Que atua no ramo de turismo. Ele começou com um investimento de 30 mil reais, que era dele mesmo, certo? Então, ele começou com o dinheiro dele mesmo. Sempre que a gente puder começar com dinheiro próprio, é melhor. Por quê? Porque daí você não tem aquela obrigação de pagar. E a renda que você gera pode ser reinvestida no teu negócio para gerar mais dinheiro. Quanto mais um empresário reverte aquilo que ele ganha na própria empresa para investir, para crescer, para melhorar, quanto mais ele reinveste o dinheiro que ele ganha na própria empresa, maior é a chance disso crescer e dar certo, certo? Então, o conselho do Max, né? O conselho do Max tem que ter espírito empreendedor, certo? E ter como meta realizar as 100 primeiras vendas. É isso. Tenha uma meta, por exemplo, assim, quanto tempo eu quero fazer as 100 primeiras vendas, certo? Fazer um plano. De novo, é fazer um plano, certo? Então, tenha isso bem claro, tá? Como que eu vou realizar as minhas 100 primeiras vendas? E aprender com essas 100 primeiras vendas. Entender tudo que se passou com esses 100 primeiros clientes. Antes, durante e depois da compra. Quer dizer, como é que foi antes? Como foi antes, né?
A gente estudou isso também no curso aqui, né? Estratégias para atrair clientes, né? Como é que esse cliente que comprou de você, né, desses 100 aí, você tem que entender como é que eles chegaram na sua empresa, como é que eles foram atraídos, através do quê, para você saber, inclusive, aquilo que dá certo, entendeu? Aquilo que funciona. Como foi a experiência de compra dele, certo? Ele ficou feliz, não ficou feliz com a compra, certo? O processo de compra para ele foi bom, foi interessante, né? Você entender. E depois da compra, entender se ele voltaria a comprar de você, certo? Então, é montar uma estratégia, ter as 100 primeiras vendas, estabeleça um prazo, faça essas vendas e aprenda com elas. É isto que o Max está dizendo. Ele diz assim, ó, que tentar escalar o negócio ao máximo sem investimento de terceiros, certo? Então, o que é escalar o negócio? É tentar crescer o teu negócio com aquilo que o teu negócio mesmo gera, sem buscar investimentos e sem buscar dinheiros de terceiros, certo? E só procurar investimento quando o teu negócio já tiver validado de ponta a ponta. Quer dizer, quando você já entendeu, quando está totalmente validado, você já tem certeza de que esse negócio deu certo, certo? Porque se a gente pega dinheiro antes de começar, né, a empresa, esse é o conselho do Max, né? Claro que ele tinha aí os 30 mil reais, né? Já o, o Felipe, né? Felipe diz assim, ó, ninguém tem dinheiro, né? Todos nós temos pouco dinheiro, então melhor você às vezes começar com menos dinheiro, né? Com menos dinheiro. Ver o menino ali dos brownies, né? Que a gente viu o vídeo antes, ele começou com 500 reais. Os meninos lá da Involves começaram com 600 reais. As sapatilhas aí começou com 500 reais. Então, assim, vocês viram que o máximo de investimento desses 10 empreendedores aqui foi de 30 mil reais. Ninguém investiu mais do que isso no começo, certo? Então, é importante que a gente olhe para os nossos negócios, certo? Olhe bem para os nossos negócios e veja se como que a gente pode começar, às vezes no mesmo ramo, se é uma coisa que eu gosto de fazer, certo? Começa alguma coisa no mesmo ramo, como aconteceu lá com os meninos da Involves, né? Começaram a vender serviços, né? Prestação de serviços, para gerar dinheiro, certo? Para gerar dinheiro. Acho que a Ana. Ana? Não. Ou a Júlia? Tem uma Ana Júlia? Ana Júlia. Ana Júlia, que é a questão de fotos, né? Ana Júlia, tu tá aí? Não tá. Quem que tem empresa de fotos aí? Deixa eu olhar aqui, porque eu não lembro. A Luísa. Luísa. Luísa, tá aí? Não tá? Então, a Luísa, né, que tem essa empresa de fotos, ela resolveu começar vendendo só, prestando serviço de edição, fazendo edição de foto, de vídeo, sei lá. Com isso, você vai gerando dinheiro para alimentar aquele outro sonho. É no mesmo ramo? É no mesmo ramo, certo? Daqui a pouco, sei lá, eu me especializo, faço curso de fotografia, compro uma super câmera, monto um estúdio fotográfico. Mas enquanto isso, vou ganhar dinheiro como? Certo? Essas coisas a gente tem que ter bem claro e bem planejado. Beleza? Bom,
Esse é o último dos casos, né? E aqui a nossa atividade de hoje é bem simples. Eu quero que vocês olhem dos depoimentos desses empreendedores, qual que você considerou o mais inspirador e por quê, certo? É importante que vocês vão pensando como é que a gente poderia olhar para os nossos negócios a partir dos depoimentos desses empreendedores que começaram também com pouco dinheiro, né? Ninguém tem muito dinheiro, como diz o Felipe Dib lá, né? Ninguém tem muito, né? Ninguém tem muito dinheiro. Então, é importante que a gente saiba que os melhores negócios começaram com pouquíssimo dinheiro, certo? Se a gente olhar a história de como começou a Amazon, por exemplo, ou o Facebook, ou de como começou a Apple, certo? Todos eles começaram com pouquíssimo dinheiro, né? O Joseph Bezos da Amazon, ele tinha pouquíssimo dinheiro também. Então, o que ele fez? Ele botou uma pilha de livros na sala dele, né? E começou a vender livros pela internet. E virou a Amazon, que é hoje, né? Virou a Amazon. A Apple, ai, meu Deus, como é que é o nome do cara da Apple? Me ajuda aí, eu falei antes e me esqueci agora. Perdi o nome dele. O Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele começou na garagem dele a montar um computador. E não deu certo, ele e um amigo. Começaram a montar um computador e não deu certo, depois ele montou de novo, né? E nossa, olha o que é a Apple hoje. O que é a Apple hoje? Certo? Então, existem várias histórias, né, de negócios que começaram pequeno, né? Começou ali na garagem, na sala de casa, no meu quarto, em algum lugar, e que depois cresceram, certo? Então é assim que a gente começa mesmo, certo? Essa é a história dos grandes empreendedores, certo? Dos grandes empreendedores. Para quem viu o filme A Rede Social, né? Que sabe a história de como foi com o Facebook, por exemplo, é isso aí, né? Meter a cara e a coragem, começar a fazer e se dedicar, né? Mas busquem alguma coisa que vocês gostem de fazer, certo? E que vocês entendam um pouco do assunto. Beleza, turma? Tudo certo? Entendido? Deu para se inspirar com a história desses empreendedores? A quatro? Aham, aham. Tem várias coisas legais aí, né? Que a gente pode começar com pouco dinheiro mesmo. Beleza, então, pessoal, bora fazer aí a atividade. Bem simples, tá? Vou postar já o material aqui no nosso grupo de aula, tá?